A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é um prazer maravilhoso nós estarmos aqui fazendo parte de um seminário teológico. É um privilégio quando a gente olha para a história e nós vemos as dificuldades que tantos irmãos e tantas irmãs quiseram estudar teologia e muitos não tiveram esse privilégio, esta oportunidade. E graças a Deus, esse grupo de alunos que está aqui nessa capela tem esse privilégio. Lógico que alguns com muitas dificuldades, né? Outros com poucas dificuldades, mas é uma grande verdade que todos nós temos desafios para estudar a teologia, né? Estudar a palavra de Deus. E essa capela é um momento que nós separamos todas as semanas para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus. Eu convido você a fazer uma leitura de uma passagem bíblica no Salmo 119, a partir do versículo 25. Salmo 119, versículo 25, diz assim a palavra de Deus: A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Aqui o salmista, ele fala sobre essa luta, né, essa adversidade, e ele fala que escolheu a fidelidade. E ele clama ao Senhor, né? Senhor, não permita, né, que eu seja envergonhado. Diante da nossa sociedade, nós passamos tantas lutas porque nós somos homens e mulheres da verdade. E nesse contexto babilônico que nós vivemos, né, em que o governador está sofrendo impeachment, um ex-presidente, né, foi preso, em um contexto tão difícil, nós precisamos ser luz no meio dessa geração. E quando nós falamos a verdade, nós sofremos porque falamos a verdade. Mas a palavra de Deus nos dá uma promessa de que o Senhor não nos deixa envergonhados, o Senhor nos honra. Convido você para fechar seus olhos, nós fazemos uma oração. Pai querido, muito obrigado, Deus, por nós estarmos estudando a Tua palavra, Deus. Muito obrigado pela porta do Betel brasileiro estar aberta. Muito obrigado, Deus, por músicos, ó Pai, por professores, por teólogos, ó Pai, por pessoas que entendem de geografia bíblica, entendem de teologia sistemática, entendem de história de missões. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem chamado homens e mulheres, ó Pai, para ficar à nossa frente, para nos ensinar, Pai, a Tua santa palavra. Recebe, Deus, a nossa adoração, recebe nossos louvores e fica conosco, ó Pai, nesses minutos de graça, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nessa capela nós convidamos o nosso irmão Lindomar. Ele é um pentatleta da Marinha do Brasil, já representou o Brasil na Coreia do Sul, no Chile, em diversos outros países. E hoje ele está servindo a Marinha do Brasil lá no Rio Grande do Norte, ministrando louvor ali da cidade de Natal. É um servo de Deus, é um homem de Deus, junto com a sua esposa, que sua família tem servido ao Senhor. E vai deixar ele falar um pouquinho, né? E ele vai trazer um louvor, ministrar um louvor, né, ao Senhor junto comigo. Essa palavra para você, meu querido. Amém. Todos me ouvem bem aí? Sim, meu querido. Bênção. Para mim, Luiz Cláudio, é uma satisfação, é uma honra ser convidado por você, homem de Deus, para participar desse seminário no louvor, que é o que amo fazer, louvar a Deus, com a música, com a vida. E foi para isso que fomos criados, para a honra e glória do louvor ao Senhor. Amém? E como o Luiz Cláudio já falou, já me apresentou, meu nome é Lindomar, moro aqui em Natal depois de muitos anos na Igreja Nova Vida do Povo Bandeira, São Gonçalo. E queria trazer aqui um momento de louvor para que eu e você possamos adorar juntos
ao único que é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Queria que você fechasse os seus olhos neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós engrandecemos o Teu nome nesta hora, Pai querido, porque não há outro além de Ti, Senhor. Onde mais poderemos ir? Só Tu tens as palavras de vida eterna, Pai. E nós somos gratos a Ti, Senhor, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, por tudo que Tu tens feito, Senhor, tudo que Tu vais fazer. Porque sabemos, ó Deus, que antes de abrirmos a nossa boca, Tu já sabes, ó Deus, o que vem. Aleluia. Louve comigo ao Senhor. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de você respirar, antes de eu respirar, soprasse Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ó Senhor, impressionante, ousado é o Teu amor, ó Pai. Amor incondicional, amor ágape. Não importa, Senhor, o que façamos, Tu continua nos amando, Deus. Aleluia. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Pagou um alto preço, preço de cruz. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante, ousado o Teu amor, Senhor. Traz luz para a sombra, escala a montanha pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me
me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Impressionante e ousado é o teu amor, Senhor. Nós nos alegramos, Deus, porque estamos em tua presença, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Obrigado, meu querido. Obrigado, Lindomar, pela tua participação. Deus continue abençoando sua vida, né, teu ministério. Fez missões, né, irmãos? Esse irmão Lindomar aí, ele serviu a Marinha do Brasil um período no Chile. E ele me contou que a igreja que ele estava congregando tinha um culto em inglês, e ele cantava em inglês. Depois tinha um culto em espanhol, e ele cantava também em espanhol. E agora está aqui o amigo brasileiro pedindo para ele cantar também em português, né? Deus continue te abençoando, meu amigo. Pastor Márcio, nos escuta? Passar agora a palavra para o pastor Márcio. Passa a palavra para o senhor, pastor Márcio, que Deus te use, que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Vamos rapidamente abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 4. Eu quero aproveitar que essa mensagem, todo o capítulo 4, eles são 6 tópicos. Então eu vou pedir aí permissão aos irmãos para pregar hoje e na segunda-feira, na capela de segunda. Eu vou dividir em 2 partes, porque queria completar essa mensagem para os irmãos. E o assunto é ansiedade, é algo muito atual, né, do que a gente está vivendo hoje como sociedade, de superar a ansiedade. Isso é muito importante. Eu queria ler apenas o versículo 13 do capítulo 4 como base da mensagem, depois eu vou fazendo a exposição dos versículos. Versículo 13, famoso versículo 13, Filipenses 4, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: tudo posso naquele que me fortalece. Ou, dependendo da versão, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, o Dr. Gary Collis, no seu livro Aconselhamento Cristão, ele define a ansiedade como um sentimento íntimo de apreensão, de mal-estar, de preocupação, de angústia, de medo, e acompanhado de um despertar físico intenso. A Bíblia até fala um pouquinho sobre a ansiedade, mas como uma preocupação zelosa e positiva, né? Ela também trabalha esse lado da ansiedade positiva, pela obra de Deus, por exemplo. Paulo estava ansioso pela obra de Deus, mas também ela trabalha essa ideia de aflição, né? A angústia. A Bíblia trabalha muito isso. É interessante a gente pensar nesse tema da ansiedade, porque hoje ela é a emoção oficial da nossa época. Por exemplo, segundo a OMS 2019, 9,3% da população brasileira sofre com transtorno de ansiedade. Isto é, mais de 19 milhões de brasileiros. Agora, você multiplica isso aí por conta da pandemia, como nós estamos, qual o estágio que a gente está hoje, né? Se a gente fizer outra pesquisa, isso aí aumentou muito por conta do período que estamos vivendo, né? De muita ansiedade, de muito desgaste. Porque o que causa essa ansiedade, e deixa eu abrir um parênteses, que a gente sabe que tem a ansiedade normal e tem o transtorno, né? A ansiedade normal é a sua preocupação que você tem de pagar a conta, a ansiedade normal que você tem das coisas que você tem por fazer, por um filho, pela família. Isso
Isso aí é ansiedade e preocupações que são comuns, normal, né? É normal você sentir isso. Mas quando a gente ver algumas reações que eu vou apresentar aqui, aí já é uma ansiedade que preocupa, que pode adoecer a alma. Mas o que vai gerar ansiedade? São ameaças, como, por exemplo, doença, pandemia. Isso está gerando muita ansiedade e transtorno de ansiedade. Morte, separação, mudanças, os valores são ameaçados. Os próprios conflitos, né, as pressões para você decidir alguma coisa, você, né, tem aquela ansiedade. Vender alguma coisa que você gosta, ou fazer uma cirurgia. Pode ser o medo, medo, às vezes, perigos reais e às vezes ou perigos imaginários, né? Necessidades não satisfeitas, por exemplo, você tem uma necessidade de segurança. Aí você está vivendo num caos no Rio de Janeiro, onde você não tem essa segurança suprida. Então você acaba entrando num estágio de pânico, né, de ansiedade. E poderia falar aqui de distúrbios físicos, né, fisiológicos, tem a parte fisiológica, né, e etc. Quais as consequências disso? São desse transtorno, né? A ansiedade normal é uma ansiedade normal. Agora, como que você sabe que você está chegando num transtorno? Quando você começa a ter reações físicas, como, às vezes, úlcera, dores na cabeça, dor nas costas, alergia na pele, feridas, às vezes, na cabeça, insônia, né? Perda de apetite ou acentuação do apetite. Então, você já vê que está entrando num estágio ali prejudicial e talvez entrando nesse transtorno e que você precisa cuidar disso. Reações psicológicas, perdendo o nível de concentração, prejudica a sua capacidade de relacionar com os outros, interfere na sua memória e até espiritual, né? Quando você não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais se concentrar, não quer mais ir na igreja, por medo, por uma série de questões. E por aí vai, e tantos outros fatores. No texto que a gente leu, a gente vê Paulo preso, né, quando escreve essa carta, as cartas aos Filipenses, é uma carta da prisão. Ele fundou essa igreja na segunda viagem missionária, né, em Atos 16. E agora, interessante que a gente, além dessa questão da ansiedade, a gente pode ver pessoas que já têm predisposição para ser mais ansioso. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa mais parada, mas tem pessoas que já têm aquela disposição para ser mais ansiosa, né? Mais afoita, né? Para fazer as coisas. Isso é característica da nossa personalidade, né? Do nosso, da nossa pessoa em si. E eu acredito que Paulo está nessa classificação dessa pessoa mais ansiosa, de querer fazer as coisas, de não querer esperar. E você imagina esse Paulo agora está confinado, está preso. Ele, que era muito ativo na obra de Deus, agora estava vivendo num confinamento, numa prisão. Eu abro um parênteses e digo o seguinte: Deus tratou com muitos ansiosos nessa pandemia, ou acelerou o processo de doença, né? Se você não conseguiu compreender que Deus estava querendo tratar no confinamento, na pandemia. Então, Paulo compreendeu. Paulo sabia, ele era muito ativo e agora estava preso, confinado, e parece que naquele ambiente ele tem uma experiência com Deus e ele passa através dessa carta essa experiência, deixando ali para os filipenses, né, que apesar das aflições e oposições que aquela igreja estava enfrentando, ele diz isso no capítulo 1, versículo 28 a 30, para a igreja, que aquela igreja podia vencer, superar essas angústias e viver uma vida de paz, e viver uma vida de alegria, porque Filipenses é considerada a carta da alegria. Então, Paulo faz um apelo a essa igreja para se manter unida nesse propósito e também faz um apelo para manter a mente sã no tempo de crise. Então, podemos afirmar, irmãos, no capítulo 4 de Filipenses, a partir desse texto, desse capítulo específico, que o apóstolo Paulo nos ensina que, apesar de todas as angústias, a pandemia, os enfrentamentos da vida, em Cristo, por isso ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo é possível superar a ansiedade e termos uma vida de paz e de alegria, porque a ansiedade muitas vezes rouba a nossa paz.
Mas quais as atitudes? Eu vou falar rapidamente sobre quais as atitudes precisamos tomar para que possamos superar essa ansiedade ou nos prevenirmos dessa ansiedade, né? Um caso de prevenção. O que a gente precisa fazer? E ter, assim, uma vida de paz, de alegria, apesar da pandemia. Até que rimou, né? A partir, então, do capítulo, eu quero falar de 3 atitudes fundamentais. Na verdade, eu vou falar 6. Então, hoje eu vou falar de 3 e na segunda-feira mais 3 atitudes fundamentais para vivermos uma vida de alegria e de paz. Então, a primeira atitude, segundo o apóstolo Paulo, para superarmos a ansiedade e vivermos uma vida de alegria e paz, é de aprender a praticar o amor de Deus. Quando você lê o versículo de 1 a 5, e vou aqui tentar resumir o que diz esses 5 primeiros versículos, e quero ler aqui o versículo 4 e 5. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. O que Paulo está tratando aqui sobre essa amabilidade fica muito evidente quando nos versículos 2 e 3 ele pede para que aquelas irmãs, como Evódia e Sintique, que elas pudessem viver em harmonia. Algum desentendimento havia ali entre essas mulheres, entre o povo de Deus, e Paulo está falando que essa desarmonia pode causar uma ansiedade ou uma raiz de amargura, pode provocar isso, e que aquela igreja precisava aprender a colocar em prática o amor de Deus. Esse amor que perdoa, esse amor que reconcilia. Então, nós precisamos, irmãos, para superar a ansiedade, viver um tempo de paz, a gente precisa aprender a praticar esse amor de Deus, resolvendo os nossos desentendimentos nos relacionamentos. Precisamos resolver essas questões e aplicar o perdão. Eu acho que aqui a questão principal é a questão do perdão. Com a ausência do perdão, né, a prática, sem a falta da prática do perdão, a gente vive atribulado, falta essa raiz de amargura brota e consome nosso coração. Então precisamos ficar atentos a isso. Nesse momento de pandemia, de angústia, a gente perdoar, resolver os nossos desentendimentos, viver uma vida de harmonia entre o corpo de Cristo, para a gente ter essa vida de paz. Segundo lugar, o apóstolo Paulo nos ensina que a segunda atitude para a gente superar essa ansiedade e ter uma vida de alegria e de paz é de aprender a confiar em Deus. Versículos 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Eu já disse aqui que a vida de Paulo e dos filipenses não estava nada fácil. Tribulação, dificuldade. Mas ele nos ensina que é possível superar a ansiedade, as preocupações, das tensões, quando entregamos em confiança total a Deus, né? Confiamos os nossos problemas, aquele que tem o controle da nossa história. O termo aqui ansioso indica uma falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Então, Paulo apresenta a oração de súplicas com agradecimento, com ações de graça, como uma saída para superar essa ansiedade e confiar completamente os nossos problemas, as nossas dificuldades a Deus. E aqui interessante que Paulo diz que ele guardará, essa palavra guardará significa proteção interna de sentinelas invulneráveis aos ataques externos. Ou seja, quando nós confiamos os nossos problemas a Deus, colocando em oração, o texto está dizendo que ele vai colocar um guarda na nossa mente, no nosso coração, contra esses ataques externos, nos protegendo quanto a essa situação que traz ansiedade, que traz o mal. E a nossa vida vai experimentar paz, alegria, quando apresentamos em oração. Assim, irmãos, precisamos entregar os nossos problemas, as nossas dificuldades, assim como o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E é isso que precisamos fazer, irmãos, confiar completamente, confiar tudo, e assim seremos guardados, né? Guardados por Deus. Terceiro e última atitude, o apóstolo Paulo
nos ensina nesse texto para vencermos a ansiedade, superarmos a ansiedade e vivermos uma vida de paz, é que precisamos aprender a pensar na perspectiva de Deus. Veja no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ou, dependendo da versão, que isso ocupe o seu pensamento. O apóstolo Paulo aqui está ensinando para a gente que a igreja ela precisa ocupar o seu pensamento com as coisas agradáveis, as coisas de Deus, com os bons pensamentos. Principalmente quando o contexto é desfavorável, os nossos pensamentos muitas vezes nos levam a esse caminho de ansiedade. Ou aquilo que estamos vendo pode acelerar o processo de ansiedade. A gente está vendo tanta tragédia, e eu lembro aqui no início da pandemia, quando a gente tinha um desgaste de tanta informação e que isso trazia, às vezes, um mal para o nosso coração, porque era tanto coisa terrível que a gente estava ouvindo, e a gente já sabia de tudo o necessário, né? E a gente queria mais, e isso pode acelerar o processo. Eu lembro do Dr. Augusto Cury, ele diz que as crianças hoje, ela tem síndrome do pensamento acelerado, e ele disse que a gente confunde isso com hiperatividade. E ele diz que a criança hoje ela tem um excesso de informação, ela tem mais informação do que o imperador. Por quê? E isso gera uma síndrome, né, de ansiedade para crianças. Se você fizer uma pesquisa hoje, muitas crianças estão aí no distúrbio de ansiedade por conta desse excesso de informação na mente, desse lixo tóxico, né, que vem às vezes pelas redes sociais, pela tecnologia. E se a gente não trabalhar isso, de ocupar a nossa mente com coisas agradáveis de Deus, como uma ordem, né? Pensem nessas coisas, que isso ocupe o pensamento de vocês, foi isso que Paulo fez, a gente vai sucumbir diante do pânico e diante de tantos problemas que nós estamos vivendo hoje, é isso que vai acontecer. A gente não pode impedir que os pássaros, né, voem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que faça ninhos, né? Então a gente precisa, claro que os pensamentos vão vir, né, dentro desse conceito, mas a gente pode escolher em que a gente vai ocupar a nossa mente, com coisas amáveis, com coisas corretas, com coisas de Deus, com os louvores de Deus, meditando suavemente na palavra de Deus, contemplando a beleza de Deus, contemplando a natureza e refletindo nos propósitos redentores de Deus. É isso que precisamos, ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. E assim volto ao versículo 13, e na segunda-feira a gente continua com o quarto, quinto e sexta atitude, mas encerro e concluo com o versículo 13 novamente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os dias são difíceis, são maus, mas em Cristo nós podemos vencer. Em Cristo podemos superar. Em Cristo podemos ter uma mente saudável, uma vida saudável, integral, corpo, alma e espírito, né? E a gente pode vencer isso. Então, não sei o que você está passando ou o que você passou nesse período de pandemia. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que a palavra de Deus está aí para nos orientar. Desse apóstolo Paulo, que certamente passou por período de ansiedade e ele precisou administrar, porque ele já tinha uma característica ansiosa e estava confinado numa prisão e certamente teve uma experiência. E a partir dessa experiência ele passou para a igreja de Filipos, dizendo, em primeiro lugar, aplique o perdão, porque sem o perdão isso vai trazer amargura, pode te levar à ansiedade, o mal do seu coração e tirar a tua paz. Aplique-se a oração confiando a Deus todos os problemas e agradecendo por isso. E por último, também ocupando a sua mente com coisas agradáveis, com coisas de Deus. Certamente, em Cristo venceremos todo esse mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Márcio. Vou
perguntar nesse meu amigo aí, o Lindomar, se ele pode fazer, né, a oração final. Só ligar teu fone aí, Lindomar. Claro, irmão. Geralmente tem sido assim, o rito, meia hora de palavra, é isso? Sim, Estudo, isso. bênção, todos os dias, não? Não, uma vez só por semana. Ah, amém. Oremos então. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra, Senhor, está sendo pregada, está sendo estudada, Pai. Tu tens, ó Deus, capacitado, preparado aqueles que se dispuseram, ó Deus, a cruzar, Senhor, os quatro cantos do mundo, Senhor, a pregar a tua palavra. Tarefa essa, Senhor, árdua, mas sabemos que tu estás conosco, tu estás, ó Deus, dentro de nós, e nós somos gratos a ti por tudo isso, ó Pai. Em nome de Jesus, capacita-nos. Ó Deus, nós glorificamos o teu nome pelo que tu tens feito, Deus, pelos livramentos, ó Pai querido, em momentos tão difíceis como temos vivido, Pai querido, momentos de angústia, momento onde as pessoas têm buscado outros subterfúgios para se livrar de depressões, ó Pai, mas nós temos a ti, Senhor, e por isso somos gratos, Pai querido. Jamais afaste o teu espírito de nós, ó Deus, e dai-nos um coração segundo o teu coração, ó Pai. Nós te pedimos que a cada dia tu venha a nos capacitar para que nós possamos, Senhor, através das nossas vidas pregar a tua palavra, Pai querido, sem sequer falar uma palavra, mas que as pessoas possam